entendimento, que possa ver, Senhor, a transmissão, Jesus querido, que Tu venha abençoar, Senhor, da glória a vida de cada servo Teu, Senhor, que Tu venha, Jesus querido, derramando a som de autoridade e ousadia sobre a vida de cada um, Senhor. Amém. Já está conosco o pastor Ricardo, do Rio de Janeiro. A paz, pastor Ricardo. A paz, bispa, tudo bem? Estão me ouvindo Amém. bem aí? Graças a Deus, estamos bem sim. Que o Senhor abençoe. Desculpa aí o problema técnico na transmissão, mas nós conseguimos aí uma opção para poder entrar ao vivo, né? Que isso? Antes de mais nada, estou muito feliz aí de participar dessa quarta conferência. Bispa, Arlete, Apóstolo Sebastião. Amém. E os demais parceiros e companheiros aí. Bom, estou muito feliz. Quero compartilhar com vocês a palavra que está em 2 Coríntios 10. Mas antes, para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor Ricardo Miranda, casado com a pastora Luciana Loba. A minha esposa está aqui ao meu lado. Nós temos um ministério na região de Itaboraí, chamado CNA Casa Nova Aliança. Tá bom, meus irmãos? Para que vocês saibam. E essa casa aqui está à disposição de vocês. Bom, eu quero ler essa palavra aqui de muita importância, que fala aqui, 2 Coríntios 10. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele faz uma exortação à igreja de Corinto. E diz assim: porque andando na carne, não tentamos segundo a carne. E aí eu vou dar continuidade no fato adiante, para que nós venhamos a entender melhor esse 2 Coríntios 10:3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas de Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, meus ouvintes, nossos ouvintes, está nos alertando que nós temos que andar no Espírito. Eu vou ler aqui ainda em Gálatas 5, daqui a pouco, para você ver as obras da carne. Mas ele mesmo diz que a carne e o Espírito não combinam um com o outro. É uma luta diária nossa. A carne milita contra o Espírito. E aí eu quero mostrar para os irmãos quais são as obras da carne e quais os conselhos que o nosso irmão apóstolo Paulo nos dá sobre isso. Diz lá em Gálatas 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não use então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pelo amor. Aqui a gente já tem um alerta, um adendo, uma exortação de Paulo, que a igreja de Coríntios estava servindo os irmãos na carne, não no Espírito, ou seja, e não no amor. Diz mais assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra desta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Olha que Paulo está falando aqui no versículo 15 de Gálatas. Ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, vós não consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Aí está o problema um de outro. A igreja de Corinto, como a igreja de hoje, ela estava no momento em que os irmãos estavam entrando em discórdia, e Paulo fala que vocês estão demorando uns aos outros. Se você for ver mais lá na frente, você vai ver que
assim. E Paulo está falando que nós temos que estar no Espírito. A carne fica militando, sabe? Nosso ministério aqui, os nossos cultos são sempre aos domingos pela manhã. À noite, nós não temos culto aqui, mas é pela manhã. Então vocês imaginam cultos pela manhã, no inverno, no frio, debaixo de chuva. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os irmãos vêm. Mas na hora de levantar a carne treme. Treme. A gente quer ficar uns minutinhos a mais na cama. E às vezes acaba perdendo hora. É a luta da carne. A carne deseja o prazer. A carne deseja pecar. Essa é a realidade. A carne deseja cumprir o propósito que Deus te chamou. Vocês entendem isso? Por exemplo, agora mesmo, eu estou num momento que se eu pudesse, eu estaria na carne, não estaria aqui. Mas como eu estou no Espírito, eu estou aqui com os irmãos. Bem, ou seja, estar na carne é eu fazer a minha vontade, eu e minha esposa, mas não. Aprove a mim estar no Espírito e fazer aquilo que Deus quer no Espírito. Diz mais assim, porque, mas, diz assim, ó, se eu ponho um para o outro que não façais o que mais, se sou guiado pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. Está lá no versículo 18, queridos, isso é muito importante. Tem muitos nossos irmãos, muitos de nossos queridos irmãos que estão fazendo a obra de Deus sem ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo faz a obra de Deus na carne. E quem faz a obra de Deus na carne não consegue chegar no propósito. No meio do caminho, existe porque cansa. O que nos faz chegar no propósito é o Espírito Santo que nos conduz. Muitos de nós, nossos irmãos, têm feito a obra de Deus na carne, têm feito a obra de Deus de qualquer jeito, têm feito a obra de Deus sem a vontade de Deus. Se você for ler lá para o apóstolo, lá em Atos dos Apóstolos 19, nós vamos ver 12 dos nossos irmãos que estavam pregando a palavra de Deus, e Paulo encontra com esses irmãos pregando a palavra de Deus. E Paulo pergunta para ele: vocês já foram batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? E os irmãos falam assim: nós nem nunca ouvimos falar sobre esse tal de Espírito Santo, mas estavam fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que o apóstolo chamou coisas sobre ele, e eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas diferentes. Para fazer a obra de Deus no Espírito, tem que ser batizado com o Espírito Santo, meus irmãos. Não dá para fazer a obra de Deus sem ser batizado com o Espírito Santo. Não dá para fazer a obra de Deus na carne. Quem faz a obra de Deus na carne, uma hora vai cansar. Vamos ver um pouco do que a obra de Deus diz, não as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias.
frutos do Espírito Santo. Não há lei. Não, de forma nenhuma, não há lei contra essas coisas. Pode ter certeza disso. É o fruto do Espírito, que tem diversos frutos, como está aqui, ó. Está aqui, ó. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, todas essas coisas não há lei. E os cristãos têm vindo frutificaram a carne com as suas paixões, mas eles vão frutificar. Vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Meus irmãos, eu imagino Paulo escrevendo essa carta para os nossos irmãos lá da igreja de Corinto. E ele fala assim, ó, imitando uns aos outros, invejando uns aos outros, cobiçando, que não sejamos cobiçosos de vanglória. Triste isso. Essa foi uma carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos. Mas imagina se Paulo está lá pessoalmente. Como é que seria a pregação de Paulo? Tenho certeza, meus irmãos, que Paulo ia puxar a orelha de muitos irmãos que estavam vivendo na carne. Nós estamos fazendo um estudo no nosso ministério. Nós estudamos as cartas de 1 Coríntios todos, e as cartas que Paulo escreveu em 1 Coríntios, e as cartas que Paulo escreveu na 2 Coríntios. Todas as cartas nós estudamos aqui na igreja. Chegamos à conclusão que a igreja de Corinto era uma igreja completamente problemática. Ela começou bem, mas depois deixou a carne entrar. E aí houve divisão, houve gente que foi contaminado em duvidar da ordenação de Paulo apóstolo. Houve diversas obras da carne, houve divisão. E a Paulo, quando dizia eu sou de Paulo, e Paulo vem com uma exortação dizendo que ninguém é dele, ninguém é de Apolo, mas que todos nós somos de Jesus, porque os irmãos já tinham se dividido, já estavam com inveja e por isso já estavam perdendo fé. E Paulo vem, meus irmãos, com uma marretada chamando a atenção de todas as pessoas que eles estavam dando aqui. E aí, meus irmãos, eu queria ler aqui Efésios 4 sobre algo, Efésios 4, só para encerrar. Muito importante. Diz assim, Efésios 4, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, mais de todos a voz, sobre todos e em todos vocês. Esse versículo aqui, que diz assim, ó, Efésios 4, com toda a humildade, mas não e capacidade, contra os outros. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que estão me vendo e que estão me ouvindo. Eu não estou vendo vocês. Tá? E também não estou ouvindo, mas aqui diz, suportando-os uns aos outros em amor. Eu quero ensinar algo para vocês importantíssimo nesta tarde maravilhosa e ensolarada. A palavra suportar que Paulo está falando aqui significa carregar uns aos outros, transportar uns aos outros, levar no ombro uns aos outros. Não significa suportar de ignorar, de aturar. Não, tem muita gente que fala, a Bíblia fala que eu tenho que suportar meu irmão. Não é suportar no sentido de aturar, mas no sentido de amar. Vocês entendem? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu estou sentado aqui num local em que tem um suporte. Esse suporte aqui, ele está carregando, está me transportando. É isso que o apóstolo Paulo fala, para que a gente não venha fazer as obras da carne. Concluindo, lá
Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados por Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre quem vive na desobediência, as quais vocês praticam no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem decente do falar. Não mintam uns aos outros. Escuta, irmãos, não mintam uns aos outros. Despiram-se do velho homem com suas práticas. É muito forte isso. Isso é a obra da carne. Eu vou repetir: não mintam uns aos outros. Veja que vocês já se despiram do velho homem com sua prática e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento da imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença. Portanto, irmãos, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o que diz aqui no texto: suportem-se aos outros e perdoem as vezes que eles derem uns contra o outro. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja feliz em vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam todos agradecidos. Amém, meus irmãos? É uma palavra poderosa que Paulo conclui aos nossos irmãos da igreja de Colossenses. Nós possamos, em nome de Jesus, a partir dessa palavra que o apóstolo Sebastião colocou em 2 Coríntios 10:13, onde a carne milita contra o Espírito, irmãos, que nós venhamos a passar a viver no Espírito. Nós sabemos que viver no Espírito não é fácil. Viver no Espírito é luta. Viver no Espírito é batalha. Mas aí eu afirmo aquilo que eu falei no início: só vive no Espírito quem é batizado no Espírito. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo para ontem. Amém? Ó, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Mais uma vez, apóstolo Sebastião, Bispo Arlete, obrigado por essa preciosa oportunidade de fazer parte dessa 4ª Conferência Internacional. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, da glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o pastor Ricardo. Nós vamos orar a favor do Senhor. Amém. O Senhor da glória, Pai de poder, apresentar nas tuas mãos a vida do pastor Ricardo, Senhor da glória, que tu possa abençoar, Jesus querido, a vida dele, Senhor da glória, que o peso dessa palavra não venha recair sobre a vida dele. Abençoa a família, o ministério, Senhor, tudo, Jesus querido, sobre a vida dele, Senhor da glória. Sim, Senhor, continua abençoando, Pai, conforme a oração da tua serva. Alcança também, Pai, a pastora Luciana, o ministério, Senhor, onde eles administram, Pai, esse descanso que eles estão tendo hoje, Senhor, coloca as tuas mãos para que corra tudo muito bem. Guarda os filhos, os negócios, os projetos e a vida futura, Senhor. Prepara um feliz ano, um bom final de ano para eles, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, apóstolo. Amém. Eu recebo. Nós recebemos. Muito obrigado, pastor. Pastor Ricardo Miranda, muito obrigado. Obrigado, pastor Luciana Miranda. Deus abençoe. A bispa vai ficar encerrando aqui enquanto eu desconecto lá. Amém. Que Deus abençoe na vida do nosso irmão Ricardo, o pastor Ricardo, a pastora Luciana, né? Que o Senhor possa estar abençoando aí. Daqui a pouquinho o pastor Yubis vai estar ministrando a palavra do Senhor também nessa 4ª Conferência Intercontinental Brasil Nações, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, as nossas vidas, a vida dos teus servos a cada dia mais.
terminando com a ministração, né, do pastor Ricardo, lá do Rio de Janeiro, de Itaboraí, né? Vários ministrantes, né, já estiveram aqui nós, ministrando, né? Hoje a ministração é online, né? Quarta Conferência Intercontinental Brasil Nações, né? Hoje e amanhã estaremos online, né, com os nossos irmãos ministrando as nossas vidas, né? Que o Senhor possa ser, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, o Senhor venha ser exaltado, né? Daqui a pouco o pastor Yubes, né, vai estar ministrando as nossas vidas também, né? Queremos agradecer os irmãos internautas, né? Os nossos irmãos que estão aqui, Rebeca, Nicolas e o pastor Marcelo está conosco também, né? Pela manhã ele não estava, né? Mas agora está aqui, né? Que o Senhor possa abençoar a vida dele, né? E de tantos outros irmãos, né, que estão nos acompanhando nesta tarde de hoje, né? Tarde de bênção, tarde de milagre, né? E encerrando, né, a conferência, né? Nós ainda vamos atender uma agenda, né? Hoje o apóstolo tem agenda à noite, né? E a obra não para, né? Porque o nosso descanso não é aqui, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, a vida do apóstolo também, né? Que tem se disposto, né, em fazer a obra do Senhor. A vida dos irmãos também, né? Dos obreiros desse ministério, né? Que sempre estão prontos, né? Quando a gente pede para eles algo, né?